É isso aí, pessoal da Niterói TV. Nós estamos no centro de Niterói com os historiadores Jean-Pierre e Antoine do CDPAT para contar um pouquinho da história das praças do centro de Niterói. Estamos aqui na Praça do Rink, onde diariamente várias pessoas passam sem se dar conta do local de memória em que elas estão transitando. Praça, popularmente era conhecido como Campo de Dona Helena, porque embora a propriedade fosse uma propriedade privada, as pessoas usufruíam de parte dessa fazenda. Né? As crianças vinham aqui brincar, jogar bola, existia um caminho aqui por dentro, em que as pessoas passavam, os lavadeiros passavam, os escravos vendendo seus doces, seu ganha-pão, existia mercado, ou seja, existia um certo movimento. Então, popularmente, essa região era conhecida como Campo de Dona Helena, embora fosse dentro de uma propriedade privada. Em 1854, na época era o governador da província, né, ou presidente da província, o Visconde de Sepitiba. Um dos presidentes que mais implementaram políticas em torno do saneamento e construção de, por exemplo, chafarizes, né, para que as pessoas pudessem se utilizar da água. E um desses primeiros chafarizes foi construído aqui. Então, quer dizer, ele desapropriou os terrenos. Desde essa época, passou os terrenos a pertencer ao domínio público. Foi construído, então, o Largo da Memória. Foi passando de tempo em tempo, de governo em governo, até chegar à configuração de hoje. Sendo que o que nós vemos hoje, essa coluna que está aqui, os monumentos em torno, que são as estátuas, que significam as estações do ano, e os leões só foram acrescentados à praça logo depois da criação da prefeitura em Niterói. Fora disso, na década na década de 70, ganhou o monumento ao Almirante Tefé, em homenagem. A praça também é conhecida como Praça do Rink, porque na década de 70 ela foi instalado aqui um rink de patinação, que logo depois foi destruído, né, para ser instalado um terminal rodoviário, voltando a essa configuração aqui na década de 80 no governo Moreira Franco. Então, quer dizer, desde então, antigamente era Campo de Dona Helena, depois passou a ser Largo da Memória. Com a construção do rink de patinação, ficou sendo Praça do Rink até hoje, mesmo não havendo o rink de patinação. Bom, a Praça Floriano Peixoto Marechal Floriano Peixoto é um dos motivos de certa contradição entre os historiadores e pesquisadores. Muita gente acha que a praça não existe mais, outros acham que continua existindo. Embora ela não tenha ainda a função de praça, mas se denuncie pelas placas no Palácio Araribóia, que é aqui a antiga prefeitura, escrito Praça Marechal Floriano Peixoto. Né? Nas suas laterais tem ali duas placas que designam isso. Em cima dessa região, que era também chamada Largo do Capim, construíram a Praça Santo Alexandre, em 1854. Mais adiante, eles mudaram o nome da praça para Praça Marechal Floriano Peixoto, em homenagem a Floriano Peixoto após a Revolta da Armada. Daqui nós vamos para o próximo ponto, que é a Praça da República. Vamos subir aqui a Rua da Conceição, antigamente conhecida como Rua da Direita. Lá em cima existe uma placa, aqui também tem, né? A mesma placa que tem aqui, tem lá em cima, dizendo um pouco dos dados da rua. Essa rua é uma das ruas mais antigas do centro, né? Ela existia antes do primeiro plano de urbanização da cidade, implementado na mesma época por José Clemente Pereira. E vamos subir aqui a Rua da Conceição, vamos passar pela igreja e pela área mais antiga, embora já modificada pela urbanização nesse tempo todo de história. E vamos em direção à Praça da República. Estamos agora na Praça da República, né? Antigamente esse local era conhecido como Campo Sujo. Para vocês terem uma ideia, praticamente todo o lixo da cidade era despejado aqui. Com o tempo, após a proclamação da República, se cogitou fazer um monumento triunfal à participação dos fluminenses na proclamação da República. Então este campo foi escolhido, né, o Campo Sujo foi escolhido, toda essa área aqui foi preparada e houve uma subscrição popular. Né,
para arrecadar fundos para a construção do Triunfo da República. Cada município enviou para o governo central uma quantia em dinheiro mais um potinho com a terra de cada município. Então foi construído esse monumento. Vocês podem notar a simbologia dele, ele é totalmente simbólico. Aqui à frente há a placa de fundação, falando sobre a simbologia, a primeira simbologia dessa praça, que seria no caso a participação dos fluminenses, com a República acima. A República ela está numa biga romana, a biga romana no caso é uma arma de guerra, um veículo de guerra, então representa a participação guerreira dos fluminenses, com a República acima. À frente vocês veem um jovem com uma tocha. A tocha representa, no caso, o que virá para o futuro. É a abertura dos caminhos para o progresso republicano. É ladeado aos fundos, depois a gente vai dar uma olhada, é ladeado aos fundos por crianças sentadas, brincando, que simboliza, no caso, os novos frutos que virão dessa programação da República. Que serão, no caso, os filhos dessa República. Vocês encontram aqui dois tipos de estátuas. As estátuas sedestres, que seriam, no caso, as sentadas, e as pedestres, que são as em cima. Na década de 80, um grupo de intelectuais de Niterói, entre eles Luiz Antônio Pimentel, Grupo Mônaco de Cultura e outros, fizeram campanhas para a reconstrução da praça. Na década de 80, nós temos a implosão também desse prédio e a reconstrução do Triunfo da República. Foi inaugurado em 1989 pelo então governador Moreira Franco. Tá ok? E uma particularidade interessante também é que toda essa praça, em volta você encontra os prédios representando o poder municipal. Você tem o fórum, a delegacia de polícia e você tem também a Câmara. Você tem também uma das escolas mais conceituadas na época, que era o Liceu Nilo Peçanha e a Biblioteca Estadual ao fundo. Estamos aqui na Praça São João. A Praça São João também é praça ou Jardim São João. Né? Existe aí uma certa confusão. Algumas pessoas dizem que é praça, outros dizem que é jardim. E essa confusão vem de longa data. Essa região aqui pertencia a uma outra fazenda vizinha, a Fazenda da Mandioca, que era a Fazenda da Restinga. Com o passar do tempo, os terrenos foram sendo desapropriados, vendidos, herdados, até que o governo provincial, na época, adquiriu os terrenos para ser edificado aqui o primeiro paço municipal. Agora, a praça em si foi adquirida pelo governo em 1820 para ser edificado como o primeiro paço municipal. Foi construída então a Câmara, né, que é esse prédio, e desde então ela foi ganhando depois outros nomes. Teve um pequeno problema, porque ela era chamada Largo São João por causa da igreja. E o que aconteceu? Muitas pessoas achavam que a praça ou a região toda pertencia à igreja. E não pertencia à municipalidade. Então o que aconteceu? O município, para resolver a questão dessa briga entre a igreja e a parte pública, fez um acordo com a igreja. A igreja cedeu parte dos terrenos que ficava mais para cá, né, que ela considerava de posse dela, para o município, e o município deu para a igreja uma região no cemitério do Maruí para que ela fizesse o cemitério que era em torno dela aqui nessa praça. E falando em cemitério, quando foram edificadas as primeiras obras para serem feito o primeiro passo, foi encontrado aqui achados arqueológicos que datavam da época da constituição da aldeia de São Lourenço, ou seja, os indígenas fizeram um cemitério aqui, enterravam as pessoas aqui, e com o tempo isso foi ficando nas camadas, fizeram as escavações para fazer a urbanização e descobriram. Ou seja, foi cemitério indígena, depois passou a ser o paço municipal.
Bem, eu acho a iniciativa desse passeio maravilhosa, porque realmente os nossos patrimônios estão sendo muito maltratados. Eu acho que com esses passeios e com essa iniciativa, as pessoas conhecendo mais, elas poderão também poder cuidar mais daquilo que elas conhecem, porque esse é o objetivo principal de toda a educação. Você precisa conhecer para poder preservar. Sei, eu acho que agregar cultura é sempre válido e conhecer o lugar onde você vive é muito bom. Eu achei muito importante pelo lado turístico, porque sem história não existe turismo. Gostei muito do passeio, achei muito legal, me diverti muito, aprendi mais um pouco sobre a história de Niterói, que é importante saber a história da nossa cidade, até para gostar mais dela.